vendo? Bom dia, você que está nos acompanhando ao vivo. Seja bem-vindo. Culto Bola de Neve Boston, tá bom? Deus abençoe. Tá em casa. Bora lá, então vamos orar para a gente poder dar início à nossa reunião de hoje? Obrigado primeiro pela presença de vocês, tá bom? Vocês que puderam vir, Deus abençoe. E a gente sabe que infelizmente está vivendo um período que não é tudo que a gente consegue e pode fazer, mas dentro do permitido, perdão, dentro das nossas circunstâncias a gente vai levando, vai fazendo. E muito bom ter vocês aqui num domingão bonito que nem esse, tá? E vamos lá, vamos adorar o nosso Senhor, vamos orar e louvar um pouquinho. Pai querido e amado, graças te damos, Senhor, por esse dia, por essa manhã. Obrigado, Pai, por ser o Senhor de nossas vidas. Nós declaramos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Que o Senhor é o Senhor de nossas vidas, Pai, que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Rei, o nosso Salvador. Por isso, toma as nossas vidas sobre tuas mãos, Pai. Nós te agradecemos por esse dia, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pai, respeitando as leis terrenas, mas principalmente reunidos como na tua palavra, nas tuas promessas nos ensinam, que onde 2 ou 3 estiverem em teu nome, ali estará o Senhor, para que a tua presença se manifeste em nosso meio, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua presença em nosso meio, muda a atmosfera, transforma o ambiente no qual estamos, porque não estamos aqui apenas para a reunião de homens, Pai. Nós estamos aqui porque desejamos de todo o nosso coração a tua presença, um encontro genuíno contigo, Pai. Por isso manifesta a tua glória, que possa descer o azeite, que possa descer a unção sobre as nossas vidas essa manhã, que nós possamos sentir o teu toque, o teu cuidado. Acima de tudo, que o Senhor possa receber as nossas orações, o nosso louvor, as nossas súplicas, Pai. Como aroma agradável, que isso possa subir a Ti, Pai, porque esse é o anseio de nosso coração. Fazer a Tua vontade, viver no centro da Tua vontade. E Pai, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra toda e qualquer obra do maligno que venha tentar nos impedir de cultuar-te, Pai. De tentar nos impedir de adorar-te, que caia por terra agora toda e qualquer levante do maligno, Pai. Que os nossos corações, as nossas mentes estejam todas direcionadas a Ti, Pai. Recebe esse louvor, recebe a adoração e guarda cada um, Pai, dos nossos irmãos que estão em casa, os nossos familiares que estão no Brasil, enfim, qualquer outra parte do mundo, mas que o Senhor possa ser com eles, que o Senhor possa receber esse louvor, essa adoração, que o Senhor possa receber as nossas vidas diante do Teu altar essa manhã. E em nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, amém, louvado seja o Teu nome. Teu
teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, e quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céu tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a tua mão me guiará. No mais profundo mar tu estás, e no mais alto céu tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei até ali a sua mão me guiará. Pois teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Cadê você, Jesus? Pode entrar, Jesus. Só vou ficar se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar.
pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem, vem Jesus, faz morada nos nossos corações, Senhor. Oh Espírito Santo. Cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração e busco o sobrenatural de Deus. Minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, oh. Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, eu te dou meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem. Teu fogo, pere o seu fogo, Deus. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, Jesus é minha morada. Eu encontrei minha morada, nenhum homem arranca minha morada, porque Jesus é minha morada, Ele é minha morada, Ele é minha morada. Oh, 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 tu és minha morada, Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Vem, Jesus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mas vem.
mas vem. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pela liberdade que temos de Te louvar, Pai. Aleluia, glória a Deus. Entendemos que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Criador. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que nos constrange, pelo cuidado que o Senhor tem para com cada um de nós, Pai. Porque mesmo com milhares de pessoas, bilhões de pessoas nesse mundo, o Senhor cuida de nós como se fôssemos únicos nesse mundo. Obrigado, Pai, por esse cuidado, obrigado por esse amor, obrigado por esse carinho que o Senhor tem para conosco, por falar aos nossos corações como se fosse um segredo, como se fosse só a nós contado. Obrigado, Pai, por ainda, mesmo que sabemos que somos tão falhos, mesmo por entendermos os nossos pecados, as nossas falhas, obrigado por ainda querer se relacionar com um povo que é tão pecador, com um povo que é tão falho. Obrigado, Pai, porque sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, não somos nada, Pai. Pai, nós somos Teus. Somos Teu corpo, somos Tua igreja, somos Teus filhos, somos Teus servos. Por isso, toma em Tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Conduz e direciona cada um de nós, Pai, para que nós possamos cumprir o propósito de nossas vidas, Pai. Para a edificação da Tua casa, para a edificação do Teu reino. Mas também para podermos viver a plenitude do que o Senhor tem para nós, Pai. Que nós entendemos que viveremos plenamente, nós viveremos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor quando estamos no centro da Tua vontade. Por isso, Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de Te servir. Obrigado por sermos escolhidos por Ti para estarmos aqui hoje. Porque entendemos que, Pai, essa reunião aconteceu primeiro no Teu coração. O Senhor já sabia quem estaria aqui. O Senhor sabia qual a intenção do coração de cada um de estar aqui, de Te buscar. Sabe, Pai, o que tem em cada um de nós. Por isso, Senhor, mais uma vez, recebe, Pai, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe as nossas vidas diante de Ti, Pai, e transforma, Pai. Faz a Tua vontade em nossas vidas, em nosso meio, em nós, para que seja feito através de nós, Pai. Que seja uma reunião abençoada, que seja o Teu Espírito Santo falando, Pai. Toma a minha vida em Tuas mãos, a minha boca, o meu saber, o meu querer, eu coloco agora diante de Ti, Pai, que me esvazio de mim mesmo, para que o Teu Espírito Santo tenha total acesso e liberdade para falar o que o Senhor deseja, Pai, aos Teus filhos, aos Teus servos, à Tua casa, à Tua igreja, para que seja edificada na rocha, Pai, para que seja edificada no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, porque não existe outro fundamento, não existe outra base, não existe outro alicerce, não existe nada que nos importe a não ser construir a nossa casa na Tua palavra, no Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Por isso, mais uma vez, recebe o louvor, recebe a adoração, recebe essa manhã as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém, amém, amém. Louvado seja o Teu nome, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia. Mais uma vez, gente, obrigado por vocês estarem aqui. Deixa eu puxar um pouquinho aqui rapidinho. Que eu vou ficar rodando aqui com certeza. Vamos lá.
A gente já está planejando há algum tempo esse tipo de reunião, desde que a gente, no dia 8 de março, nós tivemos o nosso primeiro encontro aos domingos, né? Porque somos ainda uma igreja nova, né? Somos uma igreja recente. Os trabalhos retornaram, né? Retomaram agora em janeiro de 2020. Estamos no primeiro domingo de maio, então é tudo bem recente. Tem acontecido de uma forma, digamos, até rápida, né? O que nós temos vivido aqui. Mas então no dia 8 de março nós tivemos o nosso primeiro encontro, mas naquela mesma semana começou, né, essa pandemia, começou esse alarde, né, essa questão de isolamento, de manter o afastamento, enfim. E aquilo, sinceramente, para mim, naquele momento, caiu como um balde de água fria, porque nós estávamos começamos os nossos cultos aos domingos, a ideia era fazer a cada 15 dias. Então, naquela mesma semana, já sendo decretado aquele afastamento, né, aquele isolamento, eu me vi voltando lá em 2018, quando praticamente na mesma circunstância, na mesma situação, nós estávamos quase com tudo pronto para entrar num prédio e recebemos a notícia que não poderíamos. Mas da mesma forma que não entramos num prédio, nós começamos a fazer reuniões assim. E Deus falou muito no meu coração naquela época, eu lembro. Porque se a gente pegar do original grego, igreja é chamados para fora, não é chamados para dentro. Se nós estávamos prontos para começar uma igreja, nós não estávamos prontos para entrar num prédio, mas e sim para sair de casa, para levar a palavra. E assim aconteceu naquele verão. Mas muitas coisas aconteceram e a gente não pode viver do jeito que eu imaginei que nós viveríamos dali para frente, com esse ministério, não longe da palavra, não longe do Senhor, isso graças a Deus jamais. Mas muitas coisas aconteceram, muitas coisas mudaram. E quando agora de novo isso aconteceu em março, agora sobre essa epidemia, sobre essa pandemia, e novamente fomos impedidos, digamos assim, de continuar nos reunindo aos domingos e até as células, porque naquela época nós continuávamos fazendo durante a semana e aos finais de semana nós saíamos. Mas dessa vez foi até pior. Até as reuniões em casa foram impedidas, foram interrompidas. Mas eu creio que Deus tem um propósito para tudo, Ele sempre está no comando de todas as coisas. E eu fiquei conversando muito com Deus. E se, digamos assim, tivesse um nome a nossa conversa, o nosso tema, seria: qual o propósito? Qual o propósito de tudo isso? Qual o propósito do sofrimento? Qual o propósito da dor? Qual o propósito de vivermos o que vivemos? E na última semana de fevereiro, eu e minha esposa tivemos a oportunidade de assistir a uma apresentação de alguns grupos cristãos, e um deles, o Mercy Me, o vocalista contou o testemunho dele, e eles têm uma música que se chama Even If, que ele basicamente desabafa, porque o filho dele, eu não lembro qual deles, mas nasceu com diabetes e do tipo 1, então é a mais, digamos assim, a mais grave, vai. Então, é uma criança. E afinal de contas, ele comentou naquele dia por que o filho dele tinha que ter nascido daquela forma, por que ele tinha que passar por tantos sofrimentos. E basicamente o refrão da letra, o refrão da música, a letra diz mais ou menos assim: even if, né, quer dizer mesmo se, ou ainda que, enfim, como se fosse uma expressão assim.
E o refrão ele diz assim: sei que está disponível, sei que pode, sei que salva através do fogo. Mesmo que não fizer, minha esperança está só em ti. E eu me coloquei por um instante como pai no lugar dele. Eu já quis sair logo daquele lugar, porque não é o lugar que eu gosto de me sentir, vendo meus filhos sofrendo. Mas ao mesmo tempo eu me coloquei no lugar de Deus por um instante, quando vi o seu filho Jesus sofrendo por nós. Porque Deus deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu fiquei me questionando mais uma vez, mas afinal de contas, qual o propósito desse sofrimento? E eu lembrei também do profeta Jeremias. Eu gosto muito da história de Jeremias. É uma história que inspira, uma história que nos coloca em xeque, digamos assim também, porque Jeremias foi um profeta levantado por Deus, mais ou menos 650 anos antes de Cristo, antes de Jesus. Ele nasceu, pode-se dizer que na grande Jerusalém. Ele nasceu em Anatote, uma cidade a mais ou menos 5 quilômetros de Jerusalém. Então, ele foi levantado como profeta, Deus o chamou. Ele falou que ele era muito novo para cumprir aquele chamado, mas Deus falou: o que eu mandar você fazer, falar, você vai fazer e vai falar. Jeremias foi obediente a Deus, ele cresceu, digamos assim, sendo criado com as orientações do livro de Deuteronômio, porque na época o rei Josias reinava, e Josias foi um rei bom, ao contrário do seu pai. Ele veio ele teve um coração puro, ele teve um coração inclinado ao Deus Criador, e ele mandou restaurar o templo. Quando ele mandou restaurar o templo, eles encontraram o livro de Deuteronômio, e Josias mandou o povo ler a todo o povo o livro da lei, porque o livro de Deuteronômio, ele é meio que um resumo do que o povo passou no deserto, das leis que Deus deu para o povo. Tem os 10 mandamentos também em Deuteronômio. Então Jeremias cresceu com aquelas instruções, ele cresceu diante daquela orientação, ele cresceu diante de Deuteronômio 28, onde é uma passagem muito forte da Bíblia, onde fala sobre as bênçãos e maldições, se você seguir as orientações de Deus, ou se você desobedecer a Deus, as consequências de você andar ou não nos caminhos do Senhor. Jeremias cresceu assim. Ele foi um homem que honrou a Deus em todos os momentos. Ele foi principalmente muito perseguido, porque ele condenava a atitude do povo, mesmo diante do rei, que ele era novo ainda quando o livro foi encontrado. Então o rei o sucessor, ele não foi um rei bom também. Então o povo continuou nos caminhos tortos, eles não andaram nos caminhos do Senhor. E Jeremias alertava o povo frequentemente, ele alertava sobre as consequências, sobre os riscos e perigos de andar fora. Ele pregava sobre arrependimento, ele insistia com o povo, e o povo não ouvia, e até que Deus falou que aquele povo receberia um castigo, uma punição. Eles seriam escravos na Babilônia, que viria um povo que vinha do norte. Nisso, Nabucodonosor, rei da Babilônia na época, já estava chegando, já estava nos arredores, e ele insistia que o povo deveria se consertar com Deus para que não sofresse as consequências. Mas o povo não ouviu, e mesmo assim insistiam, falando que ele estava profetizando coisas ruins, e falsos profetas foram levantados, por assim dizer, né? Eles começavam a profetizar coisas boas, falando que o que Jeremias estava falando não era verdade, que ele estava querendo o mal do povo, que não era bem assim. Enfim, todas as perseguições possíveis e imagináveis Jeremias sofreu. Ele leu o livro de Deuteronômio com Baruque, o seu ajudante, diante do povo que os perseguiu. O rei que estava comandando na época colocou Jeremias na cadeia. Olha que coisa absurda, porque ele leu a palavra de Deus, porque ele estava orientando o povo, ele foi parar na cadeia. Por servir a Deus, por andar nos caminhos de Deus, ele foi parar na cadeia.
Então, afinal de contas, qual o propósito desse sofrimento? Qual o propósito da dor? Qual o propósito desse servo de Deus fazer a vontade de Deus e parar naquele lugar? E quantos de nós nos questionamos a respeito disso? A respeito de doenças, a respeito de coisas ruins que muitas vezes acontecem em nossa vida, em nosso meio? E muitas das vezes a gente coloca em xeque, infelizmente, a gente coloca a nossa fé em pressão, digamos assim, a gente se sente acuado e a gente começa a questionar Deus, mas e aí, Deus, por quê? Se eu conheço a tua palavra, se eu procuro andar nos teus caminhos, afinal de contas, o que eu estou fazendo de errado? Mas não necessariamente porque faz alguma coisa errada ou faz alguma coisa certa, coisas boas ou ruins vão acontecer. Jeremias teve a oportunidade, depois quando o povo foi tomado como escravo, ele teve a oportunidade de escolher, porque o rei do povo opressor reconhecia Jeremias como um homem de Deus, mas o povo de Deus não reconhecia Jeremias como um homem de Deus. Olha que coisa absurda. E Nabucodonosor deu a oportunidade para Jeremias escolher se ele quisesse ir para a Babilônia ou se ele queria ficar em Jerusalém. Jeremias escolheu ficar em Jerusalém porque ele sabia que ali era o lugar dele, era o lugar escolhido por Deus para ele cumprir o chamado da vida dele. Ele sabia que ele tinha sido levantado para viver ali, para continuar orientando o povo ali. E ele viveu. Quando eles foram levados cativos, Jeremias já era idoso, já era mais velho, já tinha por volta de 70 anos. Mas mesmo assim Jeremias não parou de pregar. Ele foi chamado jovem, ele começou a andar nos caminhos do Senhor e depois, mesmo de mais velho, ele não se afastou dos caminhos de Deus. Mas ele acabou sendo levado para o Egito, lugar que também ele tinha orientado ao povo a não fugir, não descer para o Egito, mas ficar no lugar onde Deus tinha mandado. Mas Jeremias foi levado à força para o Egito. Não foi por uma escolha dele. Ele foi levado para o Egito. E ali ele viveu os últimos anos da vida dele. A Bíblia não relata, mas os livros que contam as histórias contam que Jeremias muito provavelmente tenha sido morto, apedrejado pelo próprio povo de Deus. Ele estava no Egito, ainda pregando a palavra, ainda insistindo com o povo que eles deveriam se consertar com Deus, e o povo continuava ignorando a palavra do Senhor. Então diz a história que Jeremias morreu apedrejado pelo seu próprio povo. E aí mais uma vez eu fiquei me questionando, eu falei, Senhor, afinal de contas qual é o propósito de tudo isso? Mas quando a gente lembra, quando a gente entende que nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. E o questionamento lógico, né, em relação ao filho do Bart, né, o filho do vocalista, também me veio à cabeça. E eu fiquei, né, me questionando a respeito de tudo isso. Pô, uma criança, que culpa ela tem de nascer com uma doença? Às vezes crianças perdem seus pais, nascem doentes, crescem no meio de um ambiente hostil, são às vezes abusadas, sofrem, enfim, com inúmeras coisas. E a gente pergunta, mas onde está Deus? Qual o propósito disso tudo, Senhor? Por quê? Mas como eu falei, nós não somos desse mundo, nós temos que entender e lembrar disso sempre. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo continua o mesmo, ontem, hoje e sempre. Glória a Deus por isso. Porque a carta de João, o Evangelho de João, logo no início ele nos mostra que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou a palavra, dependendo da versão, enfim. E quem era esse Verbo, quem era a palavra, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele estava lá no início, ele estava lá no princípio, ele está no meio da história, ele é o divisor do nosso tempo. Se a gente pegar a história da humanidade, é o antes e depois de Jesus. Então, o propósito
Que fique claro, eu não tenho uma resposta lógica, tá? Vocês estão esperando uma resposta lógica, óbvia para isso, não existe. Mas a fé nos explica isso. A oportunidade que Ele nos dá de andarmos com Ele explica isso. Porque Ele mesmo, o próprio Jesus, a palavra, o próprio verbo encarnado, Ele se desfez da sua glória, Ele deixou o trono para vir aqui na terra viver e sofrer as mesmas perseguições, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. Ele se fez carne. E Ele não se fez carne dentro do templo. Ele não se fez carne vivendo como um rei no trono, com milhares de servos. Ele não se fez carne para viver essa vida como o que nós consideramos aos olhos humanos uma vida boa, uma vida plena, uma vida próspera. Ele veio e viveu uma vida e mostrou como era ela de verdade, como era andando nos caminhos do Senhor, seguindo as orientações que Deus tinha dado. Como mencionei até lá no livro de Deuteronômio, Jesus seguiu cada uma daquelas leis. Jesus não só conhecia cada uma das leis, cada uma das orientações que Deus deu a Moisés, mas Ele seguiu e cumpriu cada uma delas. Jesus foi perfeito, Ele foi o Cordeiro perfeito, Ele foi o Cordeiro imaculado, Ele foi e é esse Cordeiro perfeito. Mas então, pode-se dizer que ao que Deus me levou a entender, é que o propósito desse sofrimento é o amor. Porque se nós olharmos para Jesus e entendemos que Ele é Deus na terra e que nós devemos ser iguais a Ele, nós devemos buscar a imagem, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós devemos andar como a imagem e semelhança de Deus, ou seja, como Jesus andou. Uma coisa meio óbvia, né? Digamos assim, uma coisa meio lógica. Mas, quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 4 ao 7, eu vou ler ele 2 vezes, essas partes aqui. Eu vou ler a primeira parte como está escrito na Bíblia, depois eu queria ler a segunda vez como uma reflexão. Então a primeira vez, né, que vamos ler, 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É maravilhoso, é lindo demais, ainda mais quando a gente para pensar num relacionamento, ou quando a gente quer fazer uma declaração de amor por alguém. É muito comum, é muito usado, inclusive até o mundo secular chegou a usar essa parte, essa orientação bíblica, né, para explicar o amor, porque é difícil explicar o amor. Mas, como eu falei, eu gostaria de ler essa segunda vez com uma pequena alteração. Gostaria que você refletisse comigo, trocando a palavra amor por Jesus. E eu vou fazer algumas pausas. Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Ele não inveja, nem se vangloria, nem se orgulha. Ele não maltrata. Ele não procura os seus interesses. Ele não se ira facilmente. Ele não guarda rancor. Vou fazer uma pausa aqui. Até aqui, se a gente olhar para o Evangelho e trazer essas palavras até aqui, e olhar no Evangelho, Jesus viveu isso plenamente. Ele foi paciente. Ele ensinou os seus discípulos durante 3 anos e meio. Ele foi bondoso. Ele curou enfermos. Ele esteve com viúvas. Ele esteve com prostitutas. Ele esteve com publicanos, com cobradores de impostos que faziam isso de forma errada. Ele esteve com todos aqueles que se permitiam e queriam estar com ele. Ele não teve inveja dos reis, dos poderosos, mesmo Pilatos perguntando se tu és rei? Tu dizes.
Jesus respondeu. Ele, em momento nenhum, trouxe para ele, em momento nenhum se vangloriou disso, ele, em momento nenhum, teve orgulho na própria carne. Ele não maltratou ninguém, pelo contrário, ele foi hostilizado. E algumas vezes ele teve que até fugir, antes mesmo da cruz. Eu não estou nem falando da cruz ainda, mas sem contar do que aconteceu na cruz. Ele não procurou os seus interesses, porque tudo que ele fez por nós. Ele fez para que nós tivéssemos aquelas atitudes dele como exemplo. Ele não se irou facilmente, porque se a gente for olhar, até Salomão escreveu sobre isso, né? Que há tempo para todas as coisas. Quando a gente olha Jesus no templo, quando ele pegou um chicote e começou a defender o templo, a gente pode entender que Jesus ali se irou, porque estava acontecendo comércio dentro da casa de Deus. O povo estava usando o comércio para tirar vantagem dentro da casa, dentro do templo. E ele se irou. Mas não foi uma ira de qualquer jeito. Ele estava defendendo o Pai, ele estava defendendo o Criador. Ele estava vestindo, por assim dizer, a camisa do Evangelho. Ele estava lutando pelos direitos do Pai. Se é que podemos assim dizer, né? Ele não guardou rancor mesmo assim, porque ali naquela cruz, mesmo tantos falando que, se salva, se você salvou tantos, desce e se salva. Ele ainda assim falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O ladrão que estava do lado dele viveu provavelmente uma vida errônea, toda a vida errônea. E chegou naquele momento, ele reconheceu, e Jesus falou, hoje mesmo você estará ceando comigo. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Jesus viveu a verdade em todo o tempo. E aqui no final, Jesus sofreu, Jesus creu, Jesus esperou, Jesus suportou. Mas afinal de contas, por que tudo isso? Por que Jesus viveu tudo isso? Se ele era e é o próprio Deus, se ele não precisava ter sofrido, por que ele sofreu? Porque ele mesmo falou pra gente, ele mesmo nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E quando nós entendemos que nele e a partir dele nós também vencemos o mundo, nós não devemos nos apegar simplesmente às dificuldades terrenas. Nós devemos ter o olhar fixo na cruz, nós devemos ter o olhar fixo no alvo, no Senhor Jesus Cristo, olhar na palavra, deixar que a palavra nos molde, deixar que a palavra mostre quem somos, o que somos e para onde devemos ou não ir. Que nenhuma pandemia, nenhum vírus, nada vai impedir que nós o cultuemos. Aleluia. Ele não permitiu que isso tudo estivesse acontecendo para que a igreja fosse quebrada. Até existe uma chargezinha que tá rolando que Satanás chega para Deus, né? Viu, eu fechei a igreja. E aí Deus pega e fala, não, eu abri uma igreja em cada uma das casas. Aleluia. Mas esse é o ponto. Até onde a gente está se aproximando de Deus e clamando por Ele, realmente querendo a presença dEle e não querendo a nossa vida de volta, porque a gente está querendo que o vírus acabe. Não por ninguém, a gente está querendo muitas vezes que o vírus acabe para que a gente possa voltar à nossa rotina, para que a gente possa voltar às coisas que nós queremos fazer, as coisas que nós buscamos para nós mesmos, para que nós possamos ir à praia, para que nós possamos viver o nosso verão tão esperado aqui em New England, para que nós possamos ir e vir aonde quisermos, como bem quisermos. Será que é esse o propósito que nós estamos buscando realmente a Deus? Será que nós estamos sendo verdadeiros com Ele quando colocamos a palavra dEle, quando mencionamos o nome dEle, quando buscamos a presença dEle? Será que nós estamos realmente sendo verdadeiros? Porque Ele sonda e conhece os nossos corações, Ele sabe da verdade. A gente não precisa de hipocrisia para estar diante do Senhor. Então realmente a gente está fazendo para buscar a presença dEle? Será que a igreja
do Senhor, aquela que hoje é para ser a noiva do Cordeiro, aquela que Ele vai vir buscar, imaculada, sem mancha, ela está realmente lavando suas vestes, está aproveitando esse tempo de reflexão, digamos assim, esse período em casa, para rever os seus atos, rever as suas atitudes, ou a gente está atrás de novo de voltar para dentro de um templo, para ficar fechado em nós mesmos e esquecemos quem está lá fora, que existem pessoas que precisam de ajuda lá fora, existem pessoas que não conhecem a palavra, existem pessoas que estão morrendo todos os dias e não conhecem Jesus Cristo, sendo com o vírus ou não. As pessoas estão se perdendo em drogas, em prostituição, ou até mesmo no dinheiro, porque simplesmente elas acham e foram criadas daquela forma. E Satanás continua brincando com essas pessoas. E nós, a igreja, aqueles que conhecem a palavra, querem voltar a uma vida normal para poder ficar fechado dentro da igreja de novo. Então, qual o propósito da dor? Qual o propósito do sofrimento? Valeu, obrigado. Obrigado, valeu. Qual o propósito disso tudo? Eu entendo que é o amor. Porque o povo foi levado para a Babilônia e ficou 70 anos ali porque Deus amava aquele povo e não queria perder aquele povo. Deus tirou o povo do Egito, permitiu que eles estivessem no deserto por 40 anos porque Ele queria ter intimidade com o povo, porque Ele queria que o povo tivesse entendido que Ele resgatou eles de uma escravidão, que eles não tinham liberdade naquele lugar e agora eles teriam. E mais uma vez a gente, com esses ensinamentos, a gente percebe que a gente está fazendo a mesma coisa. Então o propósito nisso tudo é o amor. Ele quer ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Por isso que Ele colocou a gente dentro de casa. Por isso que Ele está fazendo com que nós fiquemos isolados, digamos assim. Hoje nós nem ficamos tão isolados assim, porque nós temos a internet, nós temos acesso a todo e qualquer lugar do mundo, nós podemos conversar com quem quisermos, a hora que quisermos. E eu posso dizer que até somos uma geração bem mimada e fresca, por assim dizer, porque esse tipo de pandemia, esse tipo de... não exatamente o coronavírus, mas já aconteceram epidemias parecidas e a igreja continuou de pé, a igreja não morreu, a igreja não desfaleceu, ela pelo contrário, muitas das vezes, na maioria delas, ela voltou mais forte. Então, nós temos que buscar verdadeiramente esse arrependimento, colocar o nosso coração diante de Deus, colocar o coração diante do trono e abrir de verdade o coração, não apenas com palavras bonitas, mesmo porque isso não salva, nunca salvou ninguém. Não foram palavras bonitas, não foram gestos bonitos e olha que coisa bonita que Ele está fazendo. Não, são coisas retas, certas, diante da palavra, diante do Senhor. É isso que Ele busca, é isso que Ele espera de nós. Por isso nós devemos buscar esse arrependimento genuíno. Jesus, um pouco antes de ir para a cruz, Ele fez uma oração. Olha só, o próprio Deus estava orando. Em João capítulo 17, para fechar, João capítulo 17, do 16 ao 22, nessa versão diz assim, é uma oração que Jesus está pedindo pelos discípulos. Ele começa falando dos discípulos e depois ele fala de nós, da igreja. Ele diz assim, João 17, a partir do 16, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela fé. Minha oração não é apenas por eles, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim
por meio da mensagem deles, para que em todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. E que assim nós possamos ser um como igreja, mas não em templo, não em prédio, mas que nós possamos ser um de coração, de entendimento, de proximidade com Ele, que nós possamos ser um, como o Senhor Jesus Cristo mesmo pediu a Deus aqui, como o Filho pediu ao Pai, que possa ser um, assim como Ele no Pai é um, para que nós sejamos um, porque na palavra também nos ensina que nós somos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, a igreja, nós somos a extensão dele. Nós devemos nos moldar através dele, baseado nele, na pedra, na rocha. Mas nós devemos edificar a nossa casa na rocha. Mas também nós temos que entender que o poder vem do alto, o entendimento vem do alto, vem dele. Então, o nosso sustento é ele, e o nosso entendimento também vem dele, para que a vontade dele seja feita em nós e através de nós. E que assim seja na sua e na minha vida, que nós possamos buscar esse arrependimento genuíno e crucificar a nossa carne, assim como Jesus crucificou a carne dele por nós, que nós possamos crucificar a nossa carne por ele. Não apenas de fachada, como o próprio apóstolo Paulo ensinou, que nós não sejamos circuncidados na carne, mas que nós sejamos circuncidados no coração. Que o nosso coração esteja inclinado à vontade de Deus para nós e que as nossas vontades sejam a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E hoje nós vamos a um culto de ceia, nós vamos celebrar, a memória, um ensinamento que o próprio Senhor Jesus nos deixou, que também está em 1 Coríntios. Eu ia só falar, mas deixa eu ler, que é uma parte muito legal também. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 20. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do 20. Quando vocês se reunirem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um... quando vocês se reúnem, fui até a página. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come por sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes dizer, eu os elogiarei por isso? Certamente não. Fiz questão de começar por essa parte para justamente fazer essa conexão do que nós tivemos de palavra até agora para o que o apóstolo Paulo, para o que Deus falou através do apóstolo Paulo. Mas aqui ele continua, a partir do 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós, em favor de vós. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança, do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo.
Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para beber, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, lhes darei instrução. Amém. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, cuida dos corações. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Pessoal do Instagram, vai acabar dentro de 1 minuto e meio. Deus abençoe a vida de vocês. Se precisarem de alguma coisa, oração, qualquer tipo de orientação, a casa está aberta, é só chamar no direct ou no contato que tem através do Instagram. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um, em nome de Jesus. Tá bom? Tem mais 1 minuto aí, então que vocês possam ter sido edificados, que em nome do Senhor Jesus, que os corações estejam inclinados ao Senhor, que Deus abençoe e guarde você e a tua casa, e que a vontade do Senhor prevaleça sempre sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Os nossos olhos se abrem.